Então, se chegar o Xandão ou qualquer um lá do STF e meter uma caneta lá e falar, agora o aborto é ok no Brasil. Ou mesmo legislativo, vamos supor que o Congresso aprove o aborto por meios democráticos. Inválido. Porque o aborto viola a lei natural. Esse é o meu ponto como anarcocapitalista. Não é a canetada de um político que define o que é certo e errado. Porque a porra da escravidão já esteve na lei. A porra do holocausto, do apartheid, já esteve na lei. E dane-se que tá escrito na lei com um pedaço de papel por um filho da puta burocrático. Tá errado e acabou. Pronto. Agora, o Rubão, ele faz uma análise dos fatos baseada no senso comum e ele acerta em alguma coisa. Quando o Rubão fala, não, você tem que ter uma autoridade para aplicar a coerção, para evitar que os vagabundos tomem conta da sociedade, concordo. Ele já tá num patamar muito melhor do que uma feminista bandidólatra que gosta de bandido. Ok? Só que ele carece da chave de interpretação teórica. Ele não sabe por que a sociedade tá uma bagunça. É a mesma coisa que um comunista falar, tá errado aí esses corporativistas da Odebrecht por culpa do capitalismo. Não, não é culpa do capitalismo. É culpa do conluio com o Estado. Então o Rubão vai olhar pra sociedade e vai falar, tem bandido, tem não sei o que, é culpa do sei lá do que. A culpa é do Estado. A visão que ele tem de que as coisas estão melhorando é errada. Ele tá baseado, sei lá, no Steve Pinker, que é um teórico de esquerda, que fala que a sociedade está melhorando e ficando cada vez menos violenta. Não! O século XI e o século XII foram muito mais pacíficos em termos de Europa do que hoje. Com guerras, com revoluções, com invasão muçulmana, com o problema da invasão da guerra da Ucrânia, que foi a própria... Eu concordo que foi a OTAN que provocou a Rússia, mas isso não tira o fato do Putin ser um criminoso de guerra. Assim, eu não concordo com nenhum dos dois lados. Pra mim, eu não sou nem Rubão nem Rock. Eu quero que se exploda a análise dos dois. Então, o problema é muito mais profundo do que se é o Zelensky, se é o Putin, se é o partido X ou o partido Y. O problema é a existência de um arranjo imoral per se, que é o Estado. Ele fala, vai dar uma bomba atômica pro pessoal da Idade Média. Mas foi justamente na Idade Média que os caras desenvolveram a teoria da guerra justa. Eu duvido que um teólogo medieval ia defender jogar uma bomba atômica em 2 cidades cheias de civis, como os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial, o pior crime do terrorismo nuclear da história. Eu prefiro dar uma bomba atômica na mão de um São Luís IX, um rei da França, do que na mão do Roosevelt, que usava ossos de soldado japonês como caneta, que botou campo de concentração para japonês nos Estados Unidos. Então é isso. Ai. Acho que você não convenceu o Rubão, não. Não. Olha só. Eu acho que ele convenceu. Primeiro aos fatos, Jack, o estripador por partes. Quando eu falei, você viu que ele foi magnânimo comigo. Ele reconheceu o meu humilde lugar na história como peão. Eu estava fazendo. É necessário alguém carregar o piano. Se você quer tocar piano, é necessário que alguém carregue o piano. Então, eu agradeço humildemente a ele por ele ter reconhecido o meu papel como peão. Daí que eu tenho que estar no meu lugar lá, porque o meu lugar é aquele. O lugar de você aí, tá, é o seu lugar. Você não ouse ultrapassar as castas, por favor. Tá? Foi o que ele falou. Ele reconhece o meu trabalho. Ele reconhece que eu sou necessário. É o que eu falo assim, é a mesma coisa que eu falo assim, esse concerto só aconteceu porque meia dúzia de filhos da puta carregaram esse piano nas costas até aqui ao palco. Então eu reconheço a figura desses. Mas eles são carregadores de piano. E quanto à guerra da Ucrânia, eu não faço lado, eu faço análise. Eu tenho lado, mas eu faço análise. E eu desafio qualquer um a ver os meus programas e assistir isso. Isso daí é no que toca isso aí. Quanto à autodeterminação dos povos, quem disse que os gaúchos são um povo? Um povo diferente do nosso. Nós somos todos brasileiros. Agora, quem disse que essa regionalidade criada foi igual a sanha brasileira que existiu de criação de municípios? Todo mundo queria um município para chamar de seu. Aí, quando entrou esse lixo dessa nova república, que é um lixo, é isso que eu combato? Quando entrou essa nova república, o que começou foi se fabricar, de um município você fazia 3, sem aumentar a receita. Ele, como economista, deve saber que essa conta não fecha. O cara tinha um município e criou 3. Pegou 3 negócios, todo mundo, cada um tinha um estado para chamar de seu. Porque os municípios brasileiros funcionam exatamente como mini países. Tem um congressinho, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quantas vezes eu vim aqui, o que eu falei? Eu defendo a extinção.
a extinção dos municípios da carreira de vereador e de prefeito. Tá? Prefeito tem que ser cargo de carreira da administração pública. CEO. Tá? Biônico. Como se fosse. Biônico. Que seja biônico. Melhor biônico do que ladrão. Melhor biônico do que ladrão. Com a lei justa que você falou, porque você prega para uma sociedade utópica, imperfeita e que nunca vai existir. Ela só vai existir ou num hospício, tá? Ou então num santuário, onde você vai encontrar tanta gente pensando igual, ótimo. Você vê que a idiosincrasia, ele quer uma sociedade perfeita onde as pessoas pensem igual, aceitem tudo aquilo, mas ele precisa de arma para isso. A sociedade dele não precisa de arma. A sociedade dele é tão perfeita, essa sociedade anarcocapitalista dele é tão perfeita, que não precisa de armas. Para que eles precisam de arma? Quem precisa de arma sou eu, que acho que isso aqui é um cipoal. E quando eu falo que o planeta não é violento, o planeta é violentíssimo. O ser humano é violento. Ele é menos violento. Menos violento. Antes não era mais por falta com o que fazer. Você acha que Israel está cometendo um crime terrível em Gaza. Tá? Porque ao invés de procurar os terroristas, está atirando na cabeça de criança de uma porrada de gente. Aí é o seguinte, mesmo assim, se você remontar à Idade Antiga, Israel teria entrado lá e degolado todo mundo. Teria ninguém vivo lá. Porque era isso que se fazia. Entrava numa cidade e nem um cachorro, nem um gato ficava vivo. E quem sobrasse virava escravo. Era assim, os conceitos que eram. Outra coisa que é o seguinte, quem é inimigo do Estado, sou eu. Quem é inimigo do Estado é ele. Eu sou pró-Estado. Eu nunca tive um cargo nomeado na minha vida. Nunca. Já me ofereceram várias vezes, eu não quis. Não aceito. Não aceito. Não quero cargo nomeado, porque se você tem um cargo nomeado, você é dependente de alguém. Alguma coisa. Tá? A hora que você não for mais necessário dentro daquele quadro ali, você está fora. Então eu nunca aceitei, eu não tenho cargo nomeado. E outra coisa, o que eu falo, eu pratico. Paulo Cogos é contra o Estado. Ele foi candidato, ele foi lá do fundo partidário e pegou 100 mil. E ele é contra o Estado, é contra o dinheiro do Estado, ele é a favor do anarcocapitalismo. Tá? Aí ele foi lá, pegou para usar na campanha. É legítimo. Mas é o que eu falo assim, filosoficamente, dentro da aplicação do que ele pensa e do que ele fala para os outros de Estado, é isso aí? Faças o que eu digo, mas não faças o que eu faço? É assim que funciona? Tudo isso aí floreado com fulano de tal, São Tomás de Aquino, bota um aqui, bota outro lá, começa a Sociedade dos Poetas Mortos para corroborar aquilo que você está falando. A sociedade dele, isso aqui é uma discussão inócua. Tá? Como eu falei, a sociedade dele só dá certo num santuário ou num hospício, onde você consegue pegar um grupo e transformar ele homogeneamente. Porque nós não temos isso. Nós vamos partir para uma estrutura. Isso daí é uma revolução, isso daí a sociedade que o Miorin está criando é a revolução dos bichos, de George Orwell, já que ele gosta de citação, George Orwell, tá? A revolução dos bichos, onde os porcos tomam conta da fazenda e simplesmente é uma crítica frontal do George Orwell ao comunismo, tá? Que na realidade o que ele cria é um conceito comunista, uma comunidade, onde você escolhe as pessoas. Você vê que isso lembra uma piada, né? Da época da campanha do Jimmy Carter ainda, né? O Jimmy Carter entrou em 76, né? Quando ele foi candidato, ele entrou em 77 a presidente dos Estados Unidos e disse que ele estava passando com a comitiva e tinha uma briga num ônibus lá e o pessoal falando, o que era? Os negros sentavam no fundo, e os brancos sentavam na frente. E os negros estavam brigando. Agora o seu Carter ganhou, a gente pode sentar onde você quiser. Todo mundo. Aí estava passando, é uma anedota, né? Chama ele para resolver o problema. E ele falou, realmente, de hoje em diante aqui não tem mais negro, nem tem mais branco. Agora todo mundo é verde, de acordo com a minha campanha. Beleza. Quando todo mundo parou, aplauso, tudo isso aí, reclamação. Mas agora vamos botar ordem nisso aqui. Os verde escuro ficam no fundo e os verde claro ficam na frente.
Ou seja, você acaba com o Estado, mas daqui a pouquinho você começa a criar uma hierarquia que se transforma em Estado, do mesmo jeito. Só que ao bel prazer e ao gosto deles. Isso daí não tem nada de revolucionário. Isso aí se chama luta pelo poder, de uma forma ou de outra. Tá? Você quer o poder. Você quer que o seu conceito prevaleça, você quer que o que você fala prevaleça e que o do outro seja anulado. Tá? Então é o seguinte, o que é uma luta pelo poder. Como eu falei, eu já chefiei 200 homens num lugar só. Eu fui supervisor de unidade marítima. Tá? Eu trabalhei com gente, e trabalhar com gente é foda. Trabalhar com gente, você com, teoricamente, o poder na mão ali, porque você é o supervisor, você é o chefe, e você tem 200 homens, 200. Eu não estou falando 200 mil, nem 200 milhões. Estou falando que você tem 200 homens ali. Tá? Cara, com tudo na sua mão, porque realmente, num local de trabalho, você é o soberano. Você é o representante da empresa, você é o gerente do contrato, você é o fiscal do contrato, você está ali, você é a autoridade máxima, você ali é soberano. Você tem uma soberania que nem o presidente tem, dentro daquele microsistema, naquele momento. Cara, ali você tem problemas seríssimos. Por último, você tem que chamar um no canto, chamar outro no canto.